Boa tarde a todos, eu sou Gabriel Teixeira, juntamente com o Gabriel Argiles, com o José Augusto e com a Raquel Rodrigues, vou apresentar um pouquinho sobre o Comercial Facilitar, nosso projeto pensado para a cadeira de Gestão de Projetos e Inovação. Bom, então relembrando um pouquinho o nosso projeto, que ele foi pensado inicialmente para a etapa 1 dessa disciplina, né? Ele é um comercial pensado para as pessoas que têm uma rotina muito dinâmica, que têm muitas atividades por realizar e não tem um tempo a perder. Então, nós pensamos em juntar muitas coisas no mesmo local, desde salas comerciais de trabalho para trabalho remoto, espaço gourmet para, por exemplo, acesso a café ou restaurante, espaço fitness para academia por exemplo, centros de fisioterapia, e também um espaço onde a pessoa possa frequentar o local e deixar a sua criança por um certo período, ou também o seu pet, para conseguir realizar suas atividades mesmo quando tenha compromissos. Relembrando então que ele fica localizado no cruzamento entre as avenidas Carlos Gomes e Dr. Nilo Peçanha, então num dos locais centrais da cidade de Porto Alegre. Lembrando também que o nosso terreno tem uma área total de 650 metros quadrados, com cerca de 20 metros de lateral e uma testeira de 33 metros. Então é um terreno bem plano e o investimento seria de 4 milhões para adquirir esse terreno inicial. Bom, então, falando um pouquinho sobre a evolução construtiva, a proposta seria que nós fizéssemos uma análise 4D através de alguma plataforma BIM. Infelizmente, nós tivemos certa dificuldade com as plataformas e optamos por uma forma um pouco mais arcaica de representar, mas também, que ao meu ver ficou bem claro, de representar como que nós vamos prosseguir, como nós vamos proceder, na verdade, os serviços ao longo do nosso edifício. Então, a nossa obra com início planejado para janeiro de 2023, com as instalações provisórias do canteiro. E nos 3 meses seguintes, de forma mais resumida, seria a execução de fundações, contenções e os 2 subsolos para estacionamento. Bom, então, nesse novo slide vocês conseguem observar a forma como nós optamos por representar. Agora, a partir de agora, cada serviço sendo realizado diferente, por exemplo, alvenaria, estrutura, alvenaria, reboco, enfim, cada serviço com uma coloração distinta, evoluindo ao longo do nosso comercial. Então, vocês conseguem ver que a partir de abril e maio nós teríamos a estrutura do térreo do edifício representada com a coloração vermelha. Bom, a partir de agora segue uma sequência. Eu não vou passar de forma muito definida, muito específica em cada um dos serviços, mas inicialmente em junho, por exemplo, nós temos a estrutura de segundo e terceiro pavimento, a alvenaria começa no térreo, e assim os serviços começam a se desenvolver de uma forma como uma escadinha, como uma linha de balanço. Então, em julho nós já temos a estrutura do quarto pavimento, a alvenaria dos 2 pavimentos inferiores, instalações elétricas que iniciam juntamente com a alvenaria, mas também terminam posteriores, e o reboco do térreo já acontecendo também. Então, vocês conseguem ver que tem algumas atividades que são concomitantes no mesmo pavimento. Assim, nós prosseguimos depois para a entrada de contrapiso na nossa sequência de serviços também, e assim nós vamos evoluindo. A estrutura já chega na nossa cobertura, alvenaria logo na sequência, assim como instalações elétricas e hidrossanitárias, reboco e contrapiso. Posteriormente, nós entramos, então, vocês podem ver como vão avançando os serviços. Posteriormente, em janeiro, nós entramos com o serviço de drywall, também pisos, revestimentos, forro de drywall, ao mesmo tempo, logo na sequência, e esquadrias. Então, vocês conseguem ver, tem um espaçamento entre as atividades, justamente porque nós prevemos que o nosso drywall vai ser mais rápido que o contrapiso. Então, para evitar uma entrada e saída da equipe, a equipe ficaria alguns pavimentos ficariam com uma certa folga de serviço. Essa folga poderia ser limitada posteriormente, mas como o nosso objetivo é fechar a nossa obra em 1 ano e meio, e nós conseguimos isso de forma satisfatória, não foi necessário um aumento efetivo. Então, vocês conseguem acompanhar novamente a sequência, entrada de pintura interna, inicialmente pelo térreo. Nós destacamos também a pintura externa, não foi demonstrada aí, mas ela iniciaria no mês de março de 2024 com a fachada frontal, que é a parte de vendas, né? Muito importante para qualquer pessoa que queira vender um edifício, que a fachada seja desenvolvida logo. Então, na sequência, fechando os últimos 3 meses de obras, a pintura externa ganhando grande destaque, finalizando a fachada frontal, lateral sul e os fundos. Depois, entrando limpeza de obra no térreo e segundo pavimento, pintura externa finalizando. E por fim, em junho mesmo, no último mês previsto, seria limpeza total e paisagismo para dar o acabamento. Então, dando início
a parte de planejamento. As premissas do trabalho eram de que nosso planejamento, nossa obra deveria ir até 18 meses, a gente conseguiu cumprir isso. Dentro da definição aí do nosso traçado aí do planejamento, acabamos definindo o caminho crítico, que é as etapas que não podem atrasar, porque elas vão afetar diretamente aí o cronograma, a data final de entrega. E também dentro do planejamento a gente trabalhou com algumas ferramentas de rede de compartilhamento de informações que nos ajudou a nos manter sempre atualizados em relação aos arquivos e tudo mais. As ferramentas que a gente utilizou então foi o MS Planner, que ele serve basicamente como uma espécie de mural eletrônico, onde nele a gente coloca todas as informações aí que são úteis para uma boa realização do projeto, para que a gente nos mantenha atualizados sempre e sempre atento às datas de entrega, links úteis, e também o Drive, que é nele onde a gente armazena todos os nossos arquivos. E sempre que alguém começa alguma etapa do trabalho, a gente vai, essa pessoa vai até o Drive e pega o arquivo mais atualizado de lá e consegue dar sequência aí sem preocupações de estar pegando um arquivo antigo que não esteja atualizado. Entrando aí no nosso planejamento da nossa obra, aí ele foi colocado de uma forma mais enxuta, que para dar para visualizar todas as etapas aí do processo de execução dele, mas a gente consegue expandindo todas as abas, a gente percebe que ele possui um nível de detalhamento um pouquinho maior, onde nela se encontram também subetapas. Dentro desse planejamento nós conseguimos aí cumprir a premissa de 18 meses para a execução da obra. Nessa imagem a gente consegue ver melhor, abrindo um pouco, a gente consegue ver as subetapas também que contemplam aí o nosso planejamento. Dentro do Gantt a gente percebe que tem duas cores diferentes aí representando cada etapa, onde as abas em vermelho são do caminho crítico, ou seja, etapas que não podem atrasar porque vão atrasar aí a data final da entrega da obra. E também em azul, que aí são etapas que não necessitam tão grande atenção aí, possivelmente não vão afetar o cronograma final. E também ali, como vocês podem ver, também tem os predecessores com relações de término e início, que isso também é uma ferramenta que nos facilita e nos ajuda a otimizar o nosso planejamento. A ferramenta utilizada para a execução desse serviço foi o MS Project. Aí, fazendo uma leitura do Gantt, a gente percebe alguns detalhes, como por exemplo, na etapa de instalações hidráulicas e contrapiso existe um espaço entre cada pavimento, porque cada, cada serviço foi separado por pavimentos, tá? Então cada barra daquela representa um pavimento e a gente percebe que o contrapiso do primeiro pavimento, por exemplo, existe um espaço ali para o início do contrapiso do segundo pavimento, assim como instalações hidráulicas. Isso não é o mais desejável dentro de um planejamento, mas como essas etapas não se encontram no caminho crítico, então isso não é um problema tão grande, como diferente aí para o reboco, que faz parte do caminho crítico, está em vermelho, e nele sim, nele não tem esses espaços, porque esses espaços vão afetar diretamente o cronograma final da obra. O fato da gente ter separado aí as subetapas por pavimento nos facilitou para ter um controle de não deixar com que vários serviços sejam executados ao mesmo tempo em cada pavimento. Aqui um exemplo de dois serviços que não conseguem trabalhar juntos, que é o sistema de pisos, trabalhar com piso e também fazendo
o forro com gesso acartonado, é impossível estar junto, né? Então, aí foi criada uma dependência da finalização de um para início de outro e para otimizar nosso cronograma. Falando da parte de orçamento, a gente optou por fazer o orçamento preliminar, que é mais detalhado que o CUB, e para isso a gente fez o levantamento de algumas quantidades e a pesquisa de preços dos principais insumos que a gente cita durante a apresentação. Para realizar a definição do volume de concreto, a gente atribuiu uma espessura média ali ao pavimento, que com isso a gente estaria diluindo, né, distribuindo regularmente o concreto pela área do pavimento. Então, tendo aí uma área de 528 metros quadrados, com a espessura média de 14 centímetros, a gente obteve um volume de concreto de 73,92 metros cúbicos. De forma semelhante para a armadura, então, utilizando a quantidade de concreto vezes ali uma taxa média de aço, a gente chega em 6.357 quilos para o peso de armação. Para a parte de formas, a gente fez da mesma forma e obteve uma área de 1.034,88 metros quadrados. Então, com esses parâmetros levantados e aqui também colocando a média de alguns custos unitários de acordo com a nossa experiência e com pesquisa de mercado também, a gente obteve um valor total de pavimento de R$ 158.425,34 e o total para os nossos 8 pavimentos de R$ 1.267.402. Aqui também a gente considerou, né, as diversas etapas da construção, atribuindo um percentual a cada uma delas, todas somando 100%, e aí a gente obteve um valor total de R$ 10.204.748. Com o que foi apresentado anteriormente e com alguns itens que a gente já tinha apresentado na parte 1 do trabalho, no problema 1, a gente chegou a um custo total da obra, com todos os itens que são apresentados no slide, de R$ 17.339.923. Levando em consideração, então, a quantidade de número de salas comerciais que a gente tem, então aqui que são divididas entre espaço coworking, espaço fitness, pet, salas para área de saúde, espaço kids e opção gourmet, nós temos o total de 76 salas, cada uma sendo vendida no valor de 300 mil, que era uma das premissas do projeto. Então, a gente tem um valor total obtido com a venda dessas salas de R$ 22.800.000. A gente tem um custo total do empreendimento, conforme apresentado nos slides anteriores, de R$ 17.339.923. Então, a gente tem um lucro líquido esperado de R$ 5.460.076, tendo aí uma expectativa de lucro de 23,95%, cumprindo uma das premissas do projeto, que era ter pelo menos 20% de lucro. Então, uma vez finalizadas as ponderações fundamentais em relação ao nosso empreendimento, a gente achou interessante também fazer um estudo um pouco mais aprofundado em relação à viabilidade mesmo, enfim, o gerenciamento de risco desse empreendimento. Ou seja, vale a pena fazer esse projeto agora ou talvez não. Tá? Para isso, a gente vai começar, em primeiro lugar, comparando taxas anuais de retorno. Né? Então, nosso empreendimento ele teria uma duração de 18 meses, 1 ano e meio, com uma expectativa de retorno de 24%, em torno de 24%, o que equivale a uma taxa anual de 15,4% mais ou menos. Estou colocando aqui uma comparação com outras modalidades de investimento para a gente ver se faz sentido tomar todo esse risco de criar um empreendimento desse tamanho, dessa magnitude, para um diferencial de taxa de retorno talvez não tão alto assim. Tá? Então, no mercado, a gente tem a taxa livre de risco, né, conhecida como a taxa Selic, como o investimento mais seguro dentro do mercado brasileiro. E entende-se que quando eu assumo mais riscos, eu preciso ter um retorno maior também para valer a pena eu tomar esse risco. Senão, simplesmente, não vale a pena eu fazer esse investimento. E aqui, quem eu vou estimular a responder essa pergunta são vocês. Tá? Faz sentido a gente colocar
tanto esforço e tanto risco em empreendimento que a nossa taxa esperada de retorno vai ficar em linha com investimentos de renda fixa, né? Principalmente em relação, por exemplo, à própria taxa Selic, que tem um risco zero. Então, pensa comigo, a gente tem um investimento com risco zero, praticamente zero, que tem uma taxa de retorno muito próxima da nossa taxa esperada no nosso empreendimento. Será que vale a pena fazer esse empreendimento ou não, né? Óbvio que quando a gente faz uma análise de investimento, principalmente dentro do nosso setor, é importante analisar não apenas isso, né? Então, por exemplo, uma incorporadora não pode não construir ou não fazer o seu ofício simplesmente porque naquele momento talvez existam outras possibilidades de investimento financeiramente mais atrativas, né? Porque, enfim, existe toda uma questão de marca e de propaganda mesmo que não pode parar, tá? Mas aqui, fazendo uma análise estritamente de taxas, não parece ser um investimento tão atrativo, certo? E por quê que isso está acontecendo, né? Então, a gente vai analisar de duas óticas. Primeiro, a ótica de produção do nosso produto e depois a ótica de realizar a venda, né? Para aumentar essa taxa de retorno, a gente poderia escolher ou diminuir o custo de produção ou aumentar o custo de venda. Para diminuir o custo de produção, a gente precisaria, talvez, trabalhar, por exemplo, com os insumos, né? Então, a gente tentar conseguir um preço de aço, por exemplo, mais baixo. E aí a gente já esbarra num problema que o preço do minério de ferro não está tão atrativo quanto já esteve em outros momentos, o que indica que possivelmente esse insumo não vai estar tão barato para a gente. O outro lado, que seria aumentar o preço de venda do empreendimento, né, do imóvel, também está um pouco difícil a gente fazer isso num contexto de taxa de juros alta. Então, se a taxa de juros está alta, a pessoa que vai, porventura, realizar a compra do empreendimento não vai conseguir se financiar tão bem e, portanto, a gente não vai conseguir, se a gente aumentar muito o preço de venda, a gente não vai conseguir vender. Tá? Além disso, os juros futuros, a precificação do mercado em relação aos juros futuros, né, pegando um ano e meio a partir de agora, ou seja, 2024, também ainda é de alta. Então, a expectativa não é que os juros vão cair nos próximos meses. E, além disso, a expectativa na bolsa do setor imobiliário também não é positiva. Tá? Então, aqui, como eu estava comentando com vocês, o contrato de minério de ferro está próximo de uma alta, tá próximo de um patamar histórico de alta, ou seja, não está barato. O DI futuro, que é a expectativa do mercado em relação à taxa de juros lá em 2024, é alta também, né, maior até do que a taxa Selic de hoje. E aqui a relação entre o setor imobiliário e a taxa de juros está baixa, né? Então imagina que é uma fração, significa que a expectativa de retorno para o setor imobiliário em relação à taxa de juros está baixa. Ou seja, a expectativa do mercado é que as construtoras não vão conseguir gerar um lucro alto, por isso que o setor, esse índice, né, que é o IMOB, não está com uma precificação alta, ao mesmo tempo que o DI futuro, a taxa de juros futura, é alta também. Tá? Então imagina, a gente tem um cenário onde o lucro possivelmente vai ser baixo e a capacidade de financiamento também vai ser ruim, porque os juros vão estar caros. Então a conclusão, é um bom momento? Não é um bom momento? O que pode ser feito, né? Isso aí são simplesmente algumas ponderações que a gente trouxe para tornar o nosso projeto um pouco mais viável, tá? Lembrando que é importante, claro, uma incorporadora estar construindo, né, até por questão de marca, mas talvez, trazendo uma possibilidade, ao invés de focar em um empreendimento muito grande, a gente poderia diluir esse risco em empreendimentos menores. Certo? Então agradeço, muito obrigado, até mais. Bom, então por hoje era isso. Nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos e estamos à disposição para qualquer dúvidas e quaisquer questionamentos que venham. Obrigado.